Saúde em Foco, com Alessandra Vidotto. Primeiramente, boa tarde, doutora. Tudo bem com você? Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. Comigo está tudo ótimo e com você? Tudo certo também, graças a Deus. Sextou? Isso mesmo. Bom, doutora, a gente estava falando na semana passada, né, sobre a relação dos pais e filhos, né, como as atitudes dos filhos são muito refletidas por conta da ligação com os pais, né? E os ouvintes gostaram muito desse tema. Muita gente mandou aqui no nosso WhatsApp. E por isso a gente vai trazer sobre mais relações. Então, o que a gente tem para hoje, doutora? Carol, queria falar para os ouvintes que eu fiquei muito feliz com a repercussão. Então, dentro da constelação familiar, quando a gente olha para todas as relações, os antepassados têm um papel muito importante, né, nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Então, os pais refletem diretamente, os ouvintes puderam ver, né, ouvir sobre isso a semana passada. Eu falei também um pouquinho sobre o relacionamento de casal. Sim. E o que eu vejo na prática, no dia a dia dos meus atendimentos, é que tios, avós, tio-avós, bisavós e bisavós, irmãos, também têm um papel muito importante na nossa vida. Então, isso eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje, inclusive exemplos que eu vivenciei nos meus atendimentos para que fique um pouco mais claro, né, para todo mundo. Perfeito. Bom, então o que é importante que o ouvinte saiba? Eu falei no primeiro programa sobre constelação familiar que cada pessoa, cada indivíduo tem o seu lugar de força no sistema familiar. E o quanto é importante a gente estar no nosso local em relação aos nossos pais e também em relação aos nossos filhos. E agora eu vou mostrar para vocês o quanto isso é importante em relação aos nossos irmãos. O que acontece? Eu recebo muitas pessoas em atendimento que sentem como se não tivessem atingido uma vida plena em todos os sentidos, né? E o que a gente às vezes percebe, né, principalmente olhando no campo, né, numa constelação, é que na maioria das vezes essa pessoa não está ocupando o lugar dela entre os irmãos. O que acontece muitas vezes? Existem casais que têm abortos espontâneos, que não são conhecidos, ou abortos que são segredos de família, mas existem também gestações que muito no início passam pela interrupção e nem a mãe, nem muitas vezes é detectado, né, pelo médico. E aí o que acontece? Quando uma pessoa cresce achando que ela é o primogênito, né, a primeira ou o primeiro filho, e ela não consegue ter uma vida realmente plena e abundante. Se a pessoa, por exemplo, acha que é a o terceiro filho e não é, acontece a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Um exemplo do meu sistema familiar. Normalmente, quando eu trago algum tipo de exemplo, eu não cito nomes, e eu gosto muito de trazer o que aconteceu com a minha vida, né? Toda a mudança e transformação que aconteceu, para que todo mundo saiba o quanto eu vivencio a constelação e o quanto ela é importante, né, para a transformação de vida. Eu cresci ouvindo que eu era a segunda filha e a filha do meio. E essa história da filha do meio me incomodava um pouco quando criança, porque nós éramos em 4. A mais velha, eu e um casal de gêmeos. Então, meu pai falava, olha, você vê que interessante, ela é a segunda filha, a filha do meio, de 4. E aquilo, né, parecia que era estranho para mim. Mas a minha mãe comentava que a gente tinha tido, que ela tinha tido abortos espontâneos. Então, eu sabia que antes de mim teve um aborto espontâneo e depois de mim também. Certo. Então, quando eu comecei a estudar constelação, eu já tinha essa consciência, né, de que tinham outros irmãozinhos, mas eu não sabia a importância disso, até realmente me aprofundar.
E após alguns movimentos, quando eu comecei a olhar para mim, para o meu sistema, eu descobri no campo morfogenético que, na verdade, nós não éramos em 4, e sim em 9. Meu Deus. E eu, que sempre senti um fascínio, eu sempre achei muito bonito gêmeos iguais, eu descobri que eu sou uma gêmea sobrevivente. A minha mãe teve um sangramento na minha gestação, e eu sempre tive uma ligação muito forte com gêmeos. Eu sempre achei muito bonito, né? E foi só quando eu realmente fiz esse movimento de olhar para essa minha irmã gêmea que eu consegui ocupar o meu lugar na vida, encontrar o meu propósito de vida. Foi muito diferente depois que eu consegui fazer esse movimento, tá? E eu sou muito procurada, né, por pessoas que querem melhorar na vida, e quando a gente olha para o campo, emerge dele essa questão do que a gente chama de gêmeo sobrevivente e gêmeo evanescente. Muitas pessoas, né, que têm questões assim de autossabotagem, uma sensação de sempre se sentir culpado, de não ser merecedor, pode vivenciar essa questão, tá, de ser um gêmeo sobrevivente. Então, você imagina, eu que sabia, né, cresci que eu era a segunda filha, eu descobri que eu sou a quinta filha. Nossa. Então, isso faz uma diferença importante no meu lugar de força. O que eu também atendo bastante? Crianças que tenham questões, principalmente questões de saúde. E quando a gente olha na constelação, essas crianças, algumas vezes até bebês, estão repetindo padrões que foram vivenciados com os seus avós, algumas vezes com os seus bisavós, familiares que essas crianças algumas vezes nem conheceram. Então, muitas vezes, quando ocorre, né, uma questão importante no sistema familiar, uma pessoa de geração futura, que é um descendente, pode começar a repetir de forma totalmente inconsciente um movimento, que é uma tentativa de trazer, né, essa pessoa, esse familiar, que muitas vezes é um segredo de família, uma dor profunda, de volta para o sistema familiar. A gente falou isso quando a gente falou sobre ordens do amor, né? Sim. Então, muitas vezes, os descendentes repetem aqueles familiares que passam por algum tipo de exclusão. Então, quando a gente vê, algumas vezes, uma doença ou um sintoma que aparece no sistema familiar ou é repetido, muitas vezes é uma compensação de uma exclusão de algum antepassado. Nossa, doutora, que complicado, né? Mas isso tem como ser tratado, vamos dizer assim. A gente normalmente conversa, né, com os pais, a gente traz esses pais para o atendimento e a gente, por meio da constelação, consegue fazer com que essa pessoa excluída ou essas pessoas excluídas possam ser incluídas novamente no sistema familiar. Então, existem falas e movimentos que a gente olha para essas exclusões, para esses antepassados, e quando a gente faz esse movimento, é como se o sistema familiar fosse liberado. Então, esses descendentes são liberados de uma dor ou de uma repetição que vem acontecendo. É complexo para alguém que nunca vivenciou uma constelação, que não tem um conhecimento teórico ou prático, mas no atendimento, Carol, isso flui muito bem, é muito, muito bonito assim de ser vivenciado. Nossa, doutora, que interessante, né? E exatamente para isso que a constelação familiar serve, né? Sim, um exemplo também para que as pessoas possam entender. Quando a gente fala de herança, de partilha, eu estou agora, nesse momento, com uma família que tem questões, tá, com herança, e um antepassado passou por uma questão muito séria, muito traumática, que foi um suicídio. E um descendente em questão começou a apresentar
questões psiquiátricas, tá? E aí o pai dessa pessoa, que era irmão desse antepassado que passou pelo suicídio, com receio do que já havia acontecido, começou a oferecer mais do que seria a herança, né, para esse filho. E isso gerou uma questão importante em relação aos outros filhos, porque não era uma divisão igualitária. Então, muitas vezes, numa partilha, quando existe, né, alguém que requer uma quantidade maior ou que entra na justiça por isso, na maioria das vezes essa pessoa está olhando, seguindo de forma inconsciente alguma exclusão que pode ter passado por uma dor profunda, né? Ocasionado uma dor profunda no sistema familiar. Uhum, perfeito, doutora. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, por hoje eu acho que a gente já conversou o que seria o mais importante. Só fazer um chamado, um convite para a semana que vem, que eu vou falar um pouquinho mais sobre alguns papéis dos pais, para a questão dos filhos, né? Que a gente está entrando ali na Semana das Crianças. Sim. E também mais alguns aspectos do relacionamento de casal que são importantes para quem pode estar nos ouvindo. Perfeito, doutora. Muito obrigada novamente por toda essa parceria e por todo esse conhecimento passado aos nossos ouvintes. Sou eu que agradeço, Carol. Para mim é um prazer mais uma vez. Agora, 4h21, intervalo.